orando. Eu vou pedir à irmã Dione, irmã, faça uma oração pedindo ao Senhor que nos oriente, nos conduza. Santo Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por ter nos trazido para a tua casa, para te louvar, te agradecer e atender a tua palavra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor Deus, traz para a nossa sala as pessoas que ainda vão chegar, Senhor Deus, da tua santa paz, e abençoa a vida da irmã aqui, Senhor Deus, que vai nos ensinar, Senhor, nos conduzir, Senhor Deus. Abençoa a vida dela grandemente, Pai. Nos dá um dia na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Amém. Irmãs, como nós estamos vendo aí no decorrer desses estudos, nós estamos todos baseados em Atos 7. E hoje, no livro de Atos, perdão. E hoje a lição que nós vamos estudar é a lição 7, onde mostra a igreja institucionalizada. Atos 15, de 8 a 9. Esse é o texto base. Atos 15, de 8 a 9. Foi aqui, irmão, já estava aqui preparado. Atos 15, de 8 a 9. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles, e nós, purificando o seu coração pela fé. Então essa passagem aí, depois nós vamos ver no decorrer do percurso. Essa é a passagem, o texto áureo, o texto que ele abrange todo o nosso estudo. E eu fui pesquisar, irmão, para ver o que é institucionalização. No caso aqui, a igreja se torna oficial, legalizada, reconhecida. Porque nós temos uma visão errônea, viu, gente? Porque a gente pensa que as primeiras igrejas, elas sempre foram só nas casas. Aquele negocinho lá na casa, na casa de índio. No iniciozinho era assim, irmão. Mas depois desse, eu também pensava assim. Depois desse estudo, eu fui ver que, não é assim. Existia a igreja sede, a igreja mãe, que era em Jerusalém, e nessa igreja ficavam os apóstolos. Os apóstolos, a partir desse momento, os apóstolos eles não saíam para pregar, não. Iam os outros discípulos. Os apóstolos ficavam ali ensinando junto com os anciões, que eram aqueles judeus que se converteram. Eles ficavam ali ensinando, pregando. Então, quando tinha grandes decisões, demandas, como nós vamos ver aí, o primeiro conflito que houve, e esse conflito ele foi decisivo, porque se as pessoas que estivessem ali, elas não tivessem buscado o Espírito Santo, elas não tivessem buscado as Escrituras, eu estava vendo o estudioso falando, ia haver uma divisão, ia ter a igreja dos judeus, os cristãos judeus, e ia ter os cristãos gentios. Não é esse o desejo do nosso Senhor, né? Nós vamos ver aí, Ele quer unidade, Ele quer uma igreja. Eu fico triste quando eu vou em cultos e eu vejo assim, pastores, até de uma forma assim sarcástica, se referindo a ritos de outras igrejas. Vamos deixar isso para lá, irmão. Vamos deixar isso de lado. Não está pregando a palavra do Senhor, a palavra não é a base de tudo, não é o Senhor. Aí eu digo assim, erros vão sempre existir. Por quê? Porque são pessoas humanas que estão ali à frente. Mas essas pessoas têm que reconhecer a sua humanidade e se colocar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo guie. Porque a gente, por nós mesmos, nós fazemos tudo errado. Então, essa igreja institucionalizada. O estudo mostra a atuação dos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, na expansão e na formação da igreja organizada. Olha como era a igreja, organizada, estruturada, com leis, com regras, comportamentos e hierarquia. Era uma igreja que tinha hierarquia, institucionalizada. Atos 15, 4, por favor, quem está aí? E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Isso
aí, viu, gente? Os discípulos, quando saíram pregando, depois eles vinham com um relatório para trazer para a igreja. Mas a gente percebe aí, viu, irmãos, pelo estudo que eu vi, que o relatório não era para eles se engrandecerem, não, para dizer, ó, estou bombando. Não era, a gente via que a ênfase deles era como Deus estava atuando, como o Espírito Santo estava atuando. Ainda falava assim, como no dia de Pentecostes. Eles não levavam para ele a glória, não. A glória era do Espírito Santo, a glória era de Deus. Olha que coisa linda. Diferente de hoje, né, irmão? Diferente de hoje. As pessoas, elas ficam usando bandeiras de eu sou evangélico, eu sou isso. Mas aquilo ali é só para chamar atenção. E quando a gente vê o testemunho tão feio, tão diferente do que o Senhor fala. Atos 15:16. Atos 15:16. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Olha o que é que o Senhor promete aí. Ele disse que Ele vai restaurar todas as coisas. E quando Ele fala aí, Ele está falando que é só os judeus, todas as coisas, tudo. Atos é um dos capítulos mais decisivos do Novo Testamento. Decisivo, porque se não houvesse uma liderança sensível à palavra do Senhor, sensível, conhecedora da palavra do Senhor e sensível à voz do Espírito Santo, ia haver essa ruptura. E hoje nós íamos estar vivendo, escolhendo, né? Eu não sei se eu vou ser crente dos judeus ou eu vou ser crente dos gentios. Ia haver essa separação. Mas esse não é o desejo do Senhor. E a vontade dele tem que prevalecer. Doa quem doer, viu, irmãos? Doa quem doer. O Atos é um dos capítulos mais decisivos. Por isso que ele é decisivo no Novo Testamento. Onde a igreja enfrenta crise interna, mas também amadurece a sua compreensão do Evangelho. Gente, essa crise aí, se a gente for olhar na hora, né? Gente, na hora que eles estavam vivendo aquele momento de crise, os líderes, os apóstolos, poderiam estar apavorados e polvorosos, porque a igreja estava se dividindo. Porque, gente, aí a gente vai ver que essa divisão é por conta de judeus convertidos, porque eles ainda estavam com raízes no judaísmo. Então, eles criaram essa crise. Então, o que foi que aconteceu? Com essa crise, por isso que eu digo que Deus usa as coisas difíceis. Eu sei que é difícil na hora que a gente está passando, mas tenha paciência, tenha fé, continue orando, porque isso serviu, para o amadurecimento e a compreensão do Evangelho. O Evangelho que eles conheciam até ali, a partir desse momento, esse Evangelho, ele tomou uma outra roupagem, a roupagem que realmente o Senhor queria. Que o Senhor quer a salvação de todos, porque quando Ele sonhou conosco, lá no livro de Efésios fala, Ele não sonhou com só um grupinho, ali são os meus queridos, Ele sonhou com cada um de nós. Olha que coisa linda. Então a vontade dele tinha que prevalecer. Então esse momento de crise foi um momento de amadurecimento da compreensão do Evangelho. A inclusão dos gentios na comunidade judaica exige sabedoria por parte das lideranças, a fim de preservar a unidade, sem criar barreiras desnecessárias. E a gente vai ver aí esse concílio de Jerusalém. Olha, esse concílio é uma reunião, quando tinha questões, a gente vai ver dois momentos em que se busca esse concílio, se busca essas lideranças lá em Jerusalém. E a gente vai ver esse concílio de Jerusalém, como ele abria a partir da decisão que foi tomada ali, guiada pelo Espírito Santo, baseada na Escritura. Tá vendo aí, irmão? Como tem que ser os dois? Tem que ser Escritura e Espírito Santo, palavra e Espírito Santo, porque senão não vai acontecer. Então, abriu caminho para a expansão do cristianismo entre gentios. Virou uma religião universal. Antes, uma religião só para os judeus. Um Deus preocupado com aquele povo. Mas a visão, o plano do Senhor era muito maior. E aqui, a partir deste momento, foi que os discípulos, os apóstolos,
tiveram a compreensão de que Deus não estava querendo só eles, Deus queria todos, a salvação era para todos, só precisava de um coração disposto a isso. E nós vamos ver agora os problemas enfrentados pela igreja, que chegou à necessidade desse concílio. Porque eu vou falar tá nessa primeira etapa que você falou agora, né? Quando a gente vai olhar a história da igreja, você vai ver que no início foi isso que você escreveu. Os apóstolos continuaram em Jerusalém. Houve a primeira perseguição por parte dos judeus, do judaísmo, espalhou os discípulos, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Isso é fato, registrado não só na Bíblia, como em livros históricos, né? De que os apóstolos permaneceram. Mas quando você vai ver a história dos apóstolos, todos morreram fora de Jerusalém, em outras nações. Aí a gente vai entender uma coisa muito específica. A ordem do Senhor era ide E pregar por todo mundo. Ide até os confins da terra, que para aquela época os confins da terra era a Espanha. Na visão deles, daquela época, os confins da terra era a Espanha. E no início havia necessidade de se institucionalizar a igreja. O que é isso? Organizar, para que as coisas ficassem organizadas, porque o grupo ia crescer, e cresceu, e precisava ter liderança, hierarquia, saber a quem eu vou me referir, por onde a ordem do Senhor vai fluir, por onde o Espírito Santo vai conduzir, e por aí vai. As estratégias, por aí vai, cuidar de vidas, né? Mas chegou uma hora que até os apóstolos tiveram que sair das quatro paredes de Jerusalém. Com certeza. E levar o Evangelho para todo mundo. Ó, irmão, quando eu estava fazendo esse estudo que falou sobre essa questão que os apóstolos ficaram ali, eu acho que foi no início, como liderança, como eles tinham aquela percepção bem testemunha ali de Jesus. Então eles ficaram ali no início. Eu acho que foi para que acontecesse isso, para que eles tivessem. Mas eu creio, como o irmão falou, e a gente vê em estudos, que eles seguiram, mas nesse primeiro momento precisava dessas lideranças. Mas houve dois motivos. Um, a necessidade inicial, que você escreveu aí agora. Mas a segunda foi que por mais que Jesus falasse que eles fossem por todo mundo, fossem até os confins da terra, e você vai para o Velho Testamento, que a bênção do Senhor se estenderia a todas as famílias da terra, vai Isaías, de que ele receberia povos de outras nações, e todos sentariam juntos na mesma mesa. Mas ir para a prática disso, o Espírito Santo teve que entrar rompendo dentro de cada um, de que o Evangelho não era mais só para os judeus, era para todos. Então isso teve que ser quebrado dentro de cada um. E esse concílio, ele foi um divisor de águas nessa questão de compreensão do Evangelho. Aí nós vamos ver os problemas enfrentados pela igreja, que chama problema, mas aí foi o quê? A partir daí, porque o Deus usa, a gente fica pensando assim, por que isso? Eu não aguento, mas Ele está usando isso para nos amadurecer. Tudo que o Senhor faz, Ele tem um objetivo. A questão da circuncisão dos gentios, Atos 11, de 1 a 8, por favor. Quem está? Não precisa ler não, perdão. Isso aí é o texto todo, perdão, desculpe. No início a igreja era composta politicamente de judeus convertidos, circuncidados pela lei. Então a igreja começou assim. Lembra da circuncisão? Desde lá de Moisés, a igreja era assim, gente. E Pedro enfrenta críticas de membros da comunidade, a gente vai ver aí outro problema, da comunidade judaica, Atos 11:3. Dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Olha, Pedro, novamente a gente vê ali a atuação da igreja. Pedro estava em uma dessas reuniões que ele se reuniu lá em Jerusalém, e na hora que ele chegou lá, ele foi logo criticado, porque ele tinha comido com pessoas incircuncidadas. As pessoas não tinham circuncisão, eram gentios. Como é, Pedro, que você vai se misturar com esse povo? Aí eu estava dizendo assim, deve ter sido uma fofoquinha, né? Se vocês viram, Pedro foi o
que Pedro foi com medo. Deixa ele chegar aqui, ele vai ver. Nós vamos colocar ele na parede. Deve ter sido uma coisa tipo isso. Pedro chegou lá na igreja, aí foi o que aconteceu. Pedro é questionado por ter comido com os gentios. Aí Pedro se exaltou. Pedro sabiamente, o que foi que ele fez? Explica sua experiência com Cornélio, que a gente já viu aqui, não foi? Sua visão. Vocês lembram, irmãs? E o que foi que aconteceu? Pedro estava em uma determinada casa, se recostou, eles queriam servi-lo, né? Ele tinha chegado de uma jornada, ele se sentou, ficou esperando, estava preparando o alimento para ele. Aí ele teve um passamento, né? Diz que foi assim, como se ele tivesse adormecido. E ele teve essa visão de vários animais que considerados impuros para o povo judeu, e não sei se, não me lembro, se 2 ou 3 vezes a mesma visão. Aí disse que na visão falava assim, Pedro, coma. Ele, não, Senhor. O Senhor falava para ele, eu não posso comer essas coisas impuras. Aí disse que Deus disse a ele, não torne impuro o que eu purifico. Entendeu? O que ele purifica está purificado. Então ele conta essa visão, conta que teve outra visão, que o Espírito disse a ele que iam chegar 2 varões, que ele obedecesse, que ele fosse. Da mesma forma, Cornélio também recebeu essa visão lá, vá e mande buscar tal homem em tal lugar. Por que Cornélio? Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era um homem muito caridoso, um homem que tinha um coração que amava a Deus. Só Deus pode ver isso, né? E diz que ele orava constantemente, orava, e Deus ouvia as orações dele. E Deus disse, eu quero essa família também, na minha família. Eu quero esse povo comigo. Então foi isso, foi o desejo do Senhor. Então Deus fez com que Cornélio sonhasse e mandasse buscar. Ao mesmo tempo, Paulo teve a visão de que o que Deus criou era puro, o que Deus purificava era impuro, e Paulo foi e obedeceu. Pedro enfrenta críticas da comunidade cristã. Pedro, questionado por ter comido com os gentios, explica sua experiência com Cornélio, sua visão, onde Deus mostra que o evangelho é para todos. Demorou para ele entender, viu, gente? Pedro, na visão, ele ainda continuou, não, Senhor, eu não vou. Pois não. Pedro era muito preconceituoso. Ele era judeu mesmo. Aí teve que Paulo chamar, como diz a linguagem popular, chamar ele na regulagem. Foi, irmão. E é assim não, Pedro. O evangelho de Jesus Cristo não é assim não, não é só para judeu não, é para todo mundo. Aí veja ele bem. obedeceu, depois que Paulo falou com ele. Relata sobre derramamento do Espírito Santo, e ele fala lá, é tudo explicado, ele se levantou. Esse concílio era uma coisa muito organizada, porque a gente tem uma visão das primeiras igrejas, tudo nas casas, depois cada uma, não, a gente, a organização, isso aí serve de modelo até hoje, olha que coisa linda. Aí o que foi que levantou e falou de Pentecostes, irmãos, eu presenciei o derramamento do Espírito Santo na família de Cornélio, e porque Cornélio foi, quando a gente conhece Jesus, a gente quer que todo mundo conheça, né? E Cornélio pegou, ele nem conhecia, mas ele amava o Senhor, e ele obedeceu aquela visão. Diz que ele chamou parentes, a casa estava cheia, e Pedro conta lá que houve um derramamento do Espírito Santo. Como Pentecoste, Pedro fala que a graça, a salvação é para todos. E ele faz esse relato. Então, essa circuncisão, exigência que coloca em risco a essência do evangelho da graça pregado por Barnabé. Então, a gente vê aí os problemas que a igreja enfrentou. E enfrentou o problema com essa questão de Pedro ter comido com os gentios, ele foi lá e explicou. E esse problema da circuncisão, que a gente vai ver aqui agora, como tudo começou. Concílio de Jerusalém, Atos 15, de 1 a 35, depois você lê, viu? Olha, eu li, viu, irmão, que era no ano 36, depois eu li 50, eu fiquei no 50, eu gosto de número redondo. No ano 50, era cristã, ocorre importante reunião da igreja de Jerusalém. Foi um momento crucial para a história do cristianismo. Atos 15, 6. Quem é que está aí, por favor? Congregaram-se depois.
Diga. Deixa eu ler, né? Não, vá, porque eu pensei que ele Não, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Pronto? Então a gente está Se vendo Paulo aí. já está presente entre eles, então é lá pelo ano 50 mesmo. Hã? Se Paulo já está presente, atuando, está lá pelo ano 50 mesmo. Pois é, aí eu vi 36, aí veja bem, irmão. Essa ideia que a gente tinha de reuniões soltas, não, tinha uma liderança. E uma liderança sábia, mas a sabedoria dessa liderança não vinha dos estudos teológicos, de diplomas, de títulos, não. Vinha porque tudo que esses homens faziam é baseado na palavra. A gente vai ver aí, coisa muito linda, irmãos. Entendeu? Então o que é que acontece? Como começou a própria imagem que eu estava dizendo, gente, como esses fariseus dão problema até aí, né? Esses judeus convertidos, o que foi que eles fizeram? Eles saíram de Jerusalém e foram lá na Antioquia. Por que Antioquia? Eu fui pesquisar, viu, irmãos? Antioquia era uma grande igreja. E essa igreja era a igreja propriamente dita de gentios convertidos. Então essa igreja estava crescendo demais. E eles ouviram falar aqui na Judéia, que essa igreja estava sendo da seita dentro do corpo de Cristo. Ah, minha filha, esses homens tomaram as dores. Quer dizer, não foram consultar as lideranças por conta própria, irmãos. Pegaram a malinha deles e foram lá em Antioquia. Olha o que foi que eles fizeram. Judeus convertidos, eles são chamados judaizantes. Por quê? Porque eles eram judeus convertidos, mas ainda estavam com raízes no judaísmo. E a gente vê a prova disso aqui. Judaizantes vão a Antioquia e passam a ensinar que a circuncisão e a observância da lei eram necessárias para a salvação dos gentios. Por favor, Atos 5, 15 e 1. 15 e 1. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Vocês veem, minha irmã, como Deus gosta de tudo organizado. Isso aí, eles resolveram por conta própria. O que é que eles tinham que fazer? Irmãos, olha, eu estou sabendo lá com as lideranças, ó, eu estou sabendo o que aconteceu. Irmãos, eu tenho dúvida, mas não é necessária a circuncisão. Aí ia se reunir todo mundo, iam ver as lideranças, a gente vai ver. E esse líder, a Bíblia diz que o líder dessa reunião é Tiago, que não é o Tiago, irmão de Pedro, é Tiago, irmão de Jesus, meu irmão, filho de Maria. Ele era a liderança ali nessa reunião. Então, foi o que aconteceu, eles começaram a explicar ali. E Paulo e Barnabé estão lá, ó. Vocês pensam que o irmão Paulo e Barnabé ficaram quietos? Ouve aqui, a gente vai ver, ó. Cadê? Tendo com Paulo e Pedro discutiram, irmão, foi uma discussão feia deles com Paulo e Barnabé. Aí o que foi que Paulo e Barnabé fizeram? Ó, recuaram e resolveram que Paulo e Barnabé e outros iriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, sobre a questão. Aí a gente vê aí a busca da verdade, né? Eles não tomaram Paulo e Barnabé, eu sei a verdade, eu sou a verdade. Não, vamos lá, vamos conversar com as lideranças. Com certeza esses homens oraram, né? Que a gente vê aí toda a direção do Espírito Santo. E eles, Atos 15, 12, por favor, quem está? Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Então, olha que coisa mais sábia. Eles começaram, eu estou com ele, eu estou aqui, não está certo, não. Começaram a contar qual era o contexto que estava ali, naquele momento, o que estava acontecendo ali. Entendeu? Já para, vamos abrir a mente, vamos mostrar a realidade. E Pedro faz. Só para acrescentar um detalhe aí nesse ponto que você fez agora, né? Essa situação aconteceu durante a primeira viagem de Paulo e Barnabé, que eles foram pela região da Galácia.
E aí, se você for ler a carta aos Gálatas, Paulo vai registrar esse exagero que teve de Pedro, né? Pelo comportamento de Pedro. Porque quando ele estava com os gentios, ele tratava bem os gentios, mas quando chegavam os judeus, ele isolava os gentios e ficava só com os judeus, né? Isso. Então ele resistiu cara a cara com Pedro sobre esse comportamento. Porque a igreja só tem uma. É um corpo só, é um corpo só. Mas o interessante foi, ele teve essa questão, surgiu essa questão entre eles. Paulo viu essa questão, ele e Barnabé viram essa questão nas igrejas por onde eles passaram, porque os judeus questionavam isso. Mas o interessante é a submissão à liderança. Como isso é importante. Pedro, Barnabé e Paulo, em vez de ficarem lá se galfiando, impor a minha ideia, impor o meu jeito, impor o que eu penso, não, vamos levar os líderes, que é o concílio, e eles vão tratar desse assunto e vai dar a direção que devemos todos seguir. É assim que funciona a igreja. Olha, outra coisa que o irmão falou aí que eu achei lindo. Todos submetidos à liderança. E a liderança submetida à liderança maior. Como é que pode dar errado uma coisa dessa, irmãos? Como é que pode? Por isso que eu digo a vocês, tem que ter palavra e a presença de Deus, o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito. Então, o que foi que aconteceu? Ele chegou e expôs o contexto de lá, de Antioquia. Pedro toma a palavra. Gente, o negócio é organizado, o negócio é lindo. Aí diz que Pedro levanta. Aí eles recuam, Pedro levanta. Pedro faz um breve relato sobre o derramamento do Espírito Santo para todos e aponta o que realmente importa, para o que realmente importa. Purificação do coração pela fé, não por rituais externos. Atos 15, de 8 e 9, por favor. Deus que conhece os corações e Deus testemunha, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez indiferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Olha que coisa linda. Atos 15, 14, por favor. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí o que acontece depois? Olha, nós vamos ver aqui. Tiago toma, depois dessa explanação toda, Pedro faz um breve relato sobre essa questão da purificação, do que realmente importa, o derramamento do Espírito Santo. Paulo e Barnabé dão testemunho de como Deus estava transformando a vida dos gentios. Depois de toda essa explanação, a questão estava lá. Eles podem, os gentios podem ser salvos sem a circuncisão. Aí Tiago toma a palavra. É linda essa parte, viu? Tiago toma a palavra. Cadê? Atos 15, 13, de 13 a 15, por favor. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí, gente, eu fui lá para Amós. Ele chegou, para você ver, uma liderança sábia. O homem sabia. Ele sabia, mas não a sabedoria humana. Ele já sabendo da problema, foi pesquisar, foi orar. E ele citou aqui Amós 9, de 11 a 12. Naquele dia, olha a palavra: tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Olha que coisa linda. Ele fala aqui, não dele, do entendimento dele. Ele cita o profeta falou que ele vai reedificar, que ele vai unir, que esse povo vai ser um só, meu povo. Aí a gente vê aqui o testemunho de Paulo, Barnabé, as escrituras, tudo baseado nas escrituras.
Escrituras. Tiago, citando os profetas, que vai lá, volta. Se aqueles religiosos, lá fariseus e saduceus, tivessem buscado as Escrituras, mas eles só liam, eles conheciam, mas eles não levaram para o coração. Não havia entendimento. Aí, eu peguei aqui também Joel, que também fala, que eu achei lindo, irmão. Joel também fala aqui sobre essa questão. O testemunho de Paulo, Barnabé, as Escrituras de Tiago mostram que era Deus que estava operando, a mão de Deus estava em tudo. Joel 2, 28 e 29. Olha o que é que os profetas já falavam lá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ele falou aqui de classe social, ele falou aqui de grupo religioso, ele falou aqui de cor da pele, de conhecimento, de nada. Todo derramarei sobre todos, sem acepção de pessoas. Não é amor? É puro amor, irmãos. E Tiago sugere, aí depois eles fazem aquela reunião, conversam lá entre si. Tiago sugere que cartas devem ser enviadas aos gentios crentes para isentá-los das exigências da lei, recomendado que se abstivesse da idolatria, sangue, carne sufocada e da imoralidade sexual. Gente, esses judaizantes, eles queriam que esses gentios, além de serem circuncidados, queriam que eles obedecessem às festas judaicas. Vocês sabem aquelas festas que Deus instituiu, os dias que são consagrados a isso, quer dizer, tudo isso, ritos, criação deles, a dieta deles, queriam que eles também seguissem a dieta deles, porque eles têm uma dieta, viu, os judeus. Então, nada disso fazia sentido, porque nós somos salvos pela graça do Senhor. E Tiago sugere que cartas sejam escritas, Atos 15, 19 e 20, por favor. Olha, irmão, esse Tiago aí, ele é o pastor Tiago, irmão de Jesus. Meu irmão. Não é o irmão de Pedro, não. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenha da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue. E essa carta foi enviada à igreja, o problema não é resolvido. O concílio de Jerusalém demonstra a unidade da igreja em torno da fé. Olha que coisa linda. Em Cristo, apesar das diferenças culturais e religiosas, houve um amadurecimento espiritual. Porque eu fiquei assim, ó, irmã, meditando. Vocês lembram que uma das características da Trindade é o quê? Eles são, repare, só Deus pode fazer isso. Eles são, eu acho a melhor definição para a Trindade, eles são uma unidade composta, não é? Como é que pode uma unidade composta? Mas Deus também quer que o povo dele seja uma unidade composta. É essa a diferença aí que ele queria acabar. Olha que coisa mais linda. Ele quer, diante de diferentes religiões, diferentes culturas, não é, gente? Mas ele pode, com Jesus, tornar esse povo todo diversificado em uma unidade composta. Jesus é o elo. Jesus é o elo conosco, com aquele povo lá no Oriente, aquele povo lá na Europa, na África, lá nos Estados Unidos. Nós somos o elo, o que nos une, o elo é o Senhor Jesus. Aí, se o Senhor Jesus for o elo, nós somos uma unidade composta. Embora línguas diferentes, religiões diferentes, cultura, é lindo isso, gente. Ele quer que nós sejamos como a Trindade, tudo em amor, tudo em amor. Não é lindo? Não é o sonho do Senhor, não é lindo? É lindo, e ninguém vai parar o sonho do Senhor. O que eu acho lindo é isso, ninguém para o sonho do Senhor. Ele tem que acontecer, porque quem manda é Ele. Com sabedoria, orientação do Espírito Santo, os apóstolos definiram, ó, o modelo
que se tornou o princípio do sistema congregacional da Igreja de Cristo. Tudo se delineou ali. Como é que tem que se processar? Infelizmente, né, irmãos? Muitas coisas têm dado errado, porque não é assim. É muito achismo, muito estrelismo. Porque, vejam bem, Paulo poderia ali botar o pé, Paulo não, Pedro, o pé firme ali, dizer que eu sou superior, eu fiquei de junto dele. Quem é você, Paulo? Não, o embate deles eram questões ali, do dia a dia, teológicas. Entendeu? Nunca houve essa necessidade de eu estive com ele, eu vi, você não. Essas coisas que a gente vê tão pequenas no nosso dia a dia. Não nesse sentido, mas parecidas com isso, né, irmão? Pequeninas coisas parecidas com A importância de Pedro, a gente vê todas as listas que se faz dos apóstolos, Pedro é o primeiro a ser citado. Isso entre os judeus, isso tem um significado muito profundo. O reconhecimento da liderança dele, da proeminência dele diante dos outros. Então, como você falou, reconhecimento de autoridade ele tinha, de credibilidade, pelo tempo que ele está com Jesus, por tudo que ele passou, por ele tomar frente, por ele ser reconhecido pelos outros como o líder entre eles. Mas ele preferiu se submeter ao Senhor. Isso, com certeza. Eles todos submetidos à liderança, e essa liderança submetida a Deus, só vai dar certo. Só vai dar certo. E nós também, nós vamos aí, gente. Eu não conheci esse concílio, eu fiquei tão maravilhada. Uma coisa acontece, se acontecer dessa forma aí, irmãos, porque as pessoas têm que meter as mãos assim, pela frente de tudo, né, irmão? Vem aquela parte humana, a gente vê aí, ó, em momento nenhum houve aquela questão de se aparecer, aquela questão de eu fiz esse trabalho lá, você viu, irmãos? Não, quando eles vieram expor o que estava acontecendo na igreja, o que estava acontecendo nas igrejas para os gentios, eles queriam mostrar que o Espírito Santo estava ali, que o Senhor estava abençoando aquele trabalho. Não havia desejo de engrandecimento pessoal nenhum. Toda a glória foi dada ao Senhor. Como é que pode dar certo? Chegou até aqui. Olha que coisa linda. Chegou até aqui por isso, irmão. Por causa dessa ligação direta com o Senhor, essa ligação direta com as Escrituras, com o Espírito Santo. E a gente vê também aqui, nesse estudo, a importância de Paulo para o Evangelho. Eu trouxe pouca coisa, viu, irmãos, para falar, porque já foi muito falado de Paulo aqui, né? Mas eu estava lendo, viu, irmãos, que diz que nos Evangelhos, os estudiosos, tem uns estudiosos que diz que depois de Jesus, só Paulo. Diz que o grande homem do Evangelho é ele. O grande evangelista. E aqui eu trago para vocês que está de 9 a 15, depois vocês leem em casa, viu, irmãos? A trajetória de Paulo foi marcada por desafios, transformações. E até hoje, ele é uma grande fonte de inspiração para os cristãos de todo o mundo. Realmente, viu, irmãos? Ele me inspira. O amor, a entrega que ele teve de vida para o Senhor, como depois eu vou ler ali em Coríntios, viu? Como ele atribuía toda a capacidade dele, e ele era um homem rico e culto, e era fariseu, ele tinha um lugar ali, ó, dentro daquele farisaísmo, um lugar de destaque. E ele lhe diz, viu, irmãos, que o projeto ali é que ele seria um sumo sacerdote, ele seria ali o maioral, pelo desempenho que ele mostrava ali. Ele ia ser um grande líder ali, naquele grupo de sacerdotes. E ele escreveu grande parte do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. São lindas cartas de Paulo, né, irmãos? Muitas delas escritas em situações difíceis, prisões e momentos em que ele estava sendo ameaçado de morte, estabelecendo fundamentos da teologia cristã como justificação pela fé, natureza da igreja como corpo de Cristo e a importância da graça. Tudo isso ele trazia nessas cartas, fundamento do que hoje é a teologia cristã. Ele liderou, exortou, instruiu e intercedeu
enfrentando obstáculos, mas sempre buscando a unidade e a edificação dos crentes, reconhecendo que sua capacidade vinha de Deus. 1 Coríntios 2,4, quem lê aí, por favor? Eu achei. Pode ler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está vendo aí? Poder de quem? De Deus. Então Paulo, ele sempre se colocou como servo. Ele nunca se colocou como líder nem como maioral. E essa tem que ser a nossa posição, irmão. Não importa como nós estejamos, no lugar que você, na posição que você está. Ah, eu sou o chefe disso aqui, eu sou o líder disso aqui. Eu consegui, custa de muito suor esse lugar. Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Qual é o objetivo disso? E outra coisa, se colocar como servo, como aprendiz ali. Não que você sabe tudo. Por isso que você cheguei até aqui porque eu sei tudo. Não, irmão. Todos os dias nós estamos aprendendo. E esses homens, olha como foi aí. Esses homens andaram, a maioria deles andaram com Jesus. O outro era meio irmão de Jesus. Ó, o outro teve aquela visão escolhida, mas todos eles se submeteram à palavra, às escrituras, e se submeteram ao Espírito Santo, à voz do Espírito. Então não há como, com a sabedoria humana, homem nenhum alcançar a paz que procede do trono. Não há como. Mas eles podem progredir? Pode ter vida boa aos olhos humanos, tudo. Mas aqui, no coração, eles sobrevivem. Porque vida verdadeira nós só temos quando temos a presença do Senhor em nossas vidas. Por fora disso, a gente sobrevive. E, conclusão, o Espírito Santo e o Evangelho são suficientes. Não é preciso tradições ou exigências humanas. É quando eu falo, quando entra a parte humana, né, gente? Eu vejo aí, tem pessoas que ficam usando chavões de psicólogos, de terapeutas, ficam usando terapias. Olha isso aqui. Gente, é a palavra, você tem que usar a palavra. Não há, a palavra ela é viva. Não há como ninguém entender a verdade. E se não entender, você falou a verdade. É você e Deus. Entenderam, irmãos? Nada pode passar disso. É crentão mesmo. É palavra que tem que ser. Ô, Bill, ontem eu estava lendo um negócio que ajuda a complementar isso aí que a gente está vendo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Esse nome ficou assim generalizado, movimento pentecostal, que é o Pentecoste associado ao derramado do Espírito Santo. Mas Deus não faz nada à toa. Deus, todos os pontos estão interligados. O dia de Pentecostes em Israel era o dia da colheita. Eles comemoravam a colheita, ou seja, aquela safra, o que foi plantado. Então era o dia de comemorar a colheita, de agradecer a Deus pela colheita. E aí o estudioso falando, Deus derramou o Espírito Santo no dia da colheita. O objetivo não foi engrandecer seres humanos, não foi aumentar o currículo de algumas pessoas, não foi de dar capacidade para pessoas serem estrelas dentro da igreja, mas para fazer a colheita que o Senhor quer que nós façamos nesse mundo, de alcançar vidas. Foi para isso que veio. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele pega a igreja e diz, agora vocês vão também fazer a mesma coisa que eu fiz. E ainda vão receber o Espírito Santo para ajudar na colheita do Senhor. Olha que coisa, sabia que coisa linda, né? Tudo que o Senhor faz tem um objetivo. Está difícil, Deus vai transformar isso para a glória dele. Porque ele é assim. E agora vai. Agora a aula vai ganhar outro nível. A unidade não adula
tudo as diferenças. Exige liderança madura na fé do Espírito Santo. Ele faz com que a nossa fé vá. Sabedoria humana, escrituras. E amorosa, o modelo de Jesus. Tudo tem modelo. Tudo tem a fonte de buscar para liderar, para lidar com conflitos. Então a liderança ela não está solta, não. Ela fica solta porque ela quer fazer pelo pensamento dela, pelo entendimento dela. Mas a liderança tem todo esse arsenal de poder. O poder de Deus. Que não há quem possa. Agora me diga, uma liderança com tudo isso aqui, tem como dar errado? E tem que ser líderes humildes. Se colocar dizendo, eu não, o Senhor fez. Só o Senhor, foi isso que eu falei aqui para vocês. Ó gente, só o Senhor pode promover essa unidade diversificada. Aqui, ó para aqui. Quantas histórias lindas, né? E sei que história de luta cada um de vocês tem aí. Mas histórias que tudo está no controle do Senhor. E nós estamos aqui reunidas para aprender, para amá-lo mais ainda, para depender mais. E quando a gente vê tudo isso, a gente vê que a gente ainda não depende totalmente. A gente ainda quer fazer coisas do nosso entendimento, né? Queremos tomar decisões que não são antes consultadas por ele. Não é verdade? Vou mentir aí, irmão. Metendo os pés pelas mãos, não é, irmãos? E nós temos que entender que você é líder, irmão, na sua casa. Você é líder, irmão. Você é líder na sua casa. Você é líder. Você, Milena, é líder. Você, dona GG. Você é líder. Você, irmão, é líder. Então, a liderança tem que estar sujeita, submissa ao Espírito Santo, à palavra. Porque senão nós não... E, seguindo, olha para aqui, ó. Espera aí, meu amor. Cadê? Quer botar em ordem? Uma liderança madura na fé. O Espírito Santo que faz a gente amadurecer na fé. Sábia. Nós temos que estar lendo as Escrituras sempre. E nós precisamos ser amorosos. É difícil. Tem horas que tem vontade de dizer não. Mas o modelo de Jesus está aí. Como ele ensinou de forma sábia. Tanto que nós estamos falando até hoje. E vamos falar eternamente. Desse Jesus maravilhoso. Que nos proporciona tudo isso. Tudo isso pela graça, porque nós não merecemos. E só o Senhor pode promover essa unidade diversificada. Por intermédio de Jesus, Ele é o eu. Glória a Deus, né, gente? É Ele sempre. É Jesus sempre. É Jesus na fita. É Jesus até debaixo d'água. É Ele é tudo para nós e em nós. Glória a Deus por isso. Olha, irmão. O apóstolo Paulo, com esse currículo invejável, ele declara miserável o homem de Senhor. Aqui que eu li, ó, ele diz, eu não tenho capacidade nenhuma, tudo vem do Espírito. Eu não posso persuadir ninguém, é o Espírito. Vamos orar? Vamos pedir, deixa eu ver. Gel, ora pra gente, Gelzinho. Só lembrando, antes da oração, que continua em vigor a nossa campanha para missões estaduais, né? Divulgando aqui até o dia 31 de agosto. Tá bom, irmão? Obrigada, Senhor, por este momento invejável, esse momento imprescindível na nossa vida, e a sua palavra. Obrigada, meu Deus. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu ages nas nossas vidas, que a gente tem tanto merecimento, mas graças a Deus nós temos esse porto seguro que se chama Jesus. Pai, obrigado por tudo que Tu fez pela minha vida e que Tu continuas fazendo. Senhor, Tu sabes a minha situação mais do que eu mesmo, mas eu fui ungida pelo sangue de Jesus. E eu sei que vós a todo momento estava ao meu lado. Obrigado, meu Deus. Eu me canso de agradecer a Ti, de glorificar o Teu nome, de clamar, de falar de Ti, meu Pai. Obrigado por todos esses irmãos aqui presentes hoje, Senhor, ouvindo essa maravilha que é a Tua palavra, que nos edifica, que nos faz crescer, Senhor. Obrigado também por aqueles que não puderam
aparecer. Abençoa, Senhor, cada toda situação, na situação de cada uma. E então, eu só tenho que dizer muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar foto?